Fala, torcedor palmeirense, fala Nação Palestra. Pessoal, vamos ver reações aí, né, da mídia carioca após aí a goleada do Palmeiras. Vamos começar aqui com um frasoeiro, né? Vamos ver também o que o João Guilherme, né, que é o narrador do Flamengo, falou sobre essa vitória aí, né, espaçosa do Palmeiras, que agora é o líder do campeonato, líder isolado, com 3 pontos a mais, e igualou agora o número de jogos. E vamos dar uma olhada no que ele falaram. Vou começar aqui com o frasoeiro e já já vemos aí o que o João Guilherme falou, né? E após João Guilherme, vamos ver também aí um trechozinho, né? Ali do Sport Center, beleza? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Bom, pessoal, aconteceu exatamente o que a gente não queria. Palmeiras venceu o Juventude por 4-1 e agora é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem 58 pontos, enquanto o Flamengo tem apenas 55 pontos. O Palmeiras, que tinha um jogo a menos que o Flamengo, agora igualou o número de jogos, 26 jogos em 27 rodadas. O negócio é o seguinte, agora a gente tem duas opções. A gente pode virar o Botafogo de 2023 e vai ficar reclamando, ou a gente pode virar o Flamengo de 2020, que vai botar a cabeça no lugar, vai jogar bola e vai brigar até a última rodada se for necessário. Beleza, a gente já reclamou, a gente já falou da arbitragem, a gente já reclamou de uma série de coisas que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro que deixa claro a mancha que está nesse campeonato, mas nós temos elenco suficiente para dentro de campo jogar bola. E agora a gente tem que jogar bola. Vai ter o jogo contra o Botafogo na quarta-feira, tem que jogar bola. Vai ter o jogo contra o Palmeiras domingo, tem que jogar bola. Depois o Flamengo enfrenta o Fortaleza, tem que jogar bola. É isso, não adianta só ficar reclamando. A reclamação vale, ajuda. Vê que o juiz ontem com 12 minutos fez uma força danada para dar um pênalti. O VAR chamou, falou, não é pênalti não. O juiz foi lá, olhou, não tinha como manter ali aquela decisão, foi lá e cancelou o pênalti que deu a favor do Palmeiras. Isso, a reclamação, ela ajuda. Agora, dentro do campo, o Flamengo tem que jogar bola. Porque com a postura que vinha se comportando até o jogo contra o Bahia, não vai ganhar nada. Então, uma ideia. E eu vou ler aqui os comentários todos da galera, todos aqueles que forem possível, obviamente, porque ainda bem que é muita gente que participa aqui conosco. Gente, o negócio é o seguinte, vejam aí, classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já era líder antes deste jogo com o Juventude, só que agora ele abre 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Os dois têm o mesmo número de jogos, 26. Eles têm ainda, no mês de novembro, uma partida atrasada por realizar. O Palmeiras, o clássico contra o Santos, e o Flamengo jogará contra o Sport lá na Arena Pernambuco, no próximo dia 13 de novembro. Então, essas partidas aí irão acontecer na próxima data FIFA. Então, Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de jogos. Só que o Palmeiras, o detalhe é o seguinte, abriu 3 pontos, 58-55, e tem 2 vitórias a mais. Aí é que o bicho pega, porque vitória é o primeiro critério de desempate. Lembrando que no meio de semana o Palmeiras receberá o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e o Flamengo jogará fora de casa contra o Botafogo, né? E no domingo que vem, daqui a 8 dias, que jogo, hein, minha gente? Que jogo, hein? Nós teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Para a nação rubro-negra, que eu sei que é o maior público que acompanha aqui as minhas lives, eu vou mandar a real aqui. O Flamengo deu mole, o Flamengo tinha uma boa vantagem, empatou a maioria dos últimos jogos, deixou o Palmeiras ultrapassar. Então agora o Flamengo vai ter que tirar esse prejuízo. Não pode perder pontos para o Botafogo, tem que vencer o Botafogo. E tem que chegar domingo contra o Palmeiras no Maracanã e vencer o Palmeiras.
É isso. O Flamengo tem que vencer o Botafogo, vencer o Palmeiras. O Palmeiras, se vencer o Red Bull Bragantino no meio de semana, ele pode se dar ao luxo de empatar no Maracanã, que para ele vai ser show de bola, um empate no Maracanã. E o Flamengo tem que ganhar os jogos. O Flamengo agora não depende só dele para ser campeão brasileiro. Passou boa parte do campeonato dependendo dele. Agora, o Palmeiras depende dele. Então, os empates que o Flamengo teve em casa estão pesando muito no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras assumiu a liderança mesmo. E aí o time do Felipe Luiz, Cruzeiro, tem 27 jogos, 52 pontos. Sinceramente, eu acho que o Cruzeiro ainda tem chance? Tem. Mas tem um jogo a mais do que os dois e está mais difícil para o Cruzeiro. Eu acho que a briga fica entre Palmeiras e Flamengo. Então, galera, é isso aqui. Não tem muito o que falar, não. É isso. O Flamengo tem que ganhar do Botafogo, ganhar do Palmeiras, ganhar do Fortaleza, ganhar o máximo que puder e torcer para o Palmeiras dar uma escorregada, né? E aí esse confronto direto ganha ainda mais importância no próximo dia 19 de outubro no Maracanã. Entretanto, ele pode perder relevância se o Flamengo, por exemplo, não vencer o Botafogo e o Palmeiras vencer o Red Bull Bragantino. Se isso acontecer no meio de semana, aí, meus amigos, a taça já começa a ficar ali na porta do Allianz Parque. Então, o Flamengo, se ele quiser brigar pelo título brasileiro, e ele quer, ele não pode mais dar mole. Ele tem que ganhar o máximo possível de partidas até o final e principalmente o confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras está numa situação realmente muito boa nesse momento no Campeonato Brasileiro. É isso aí. No Brasileirão. E tenho dito, mas não tem nada definido, não. Hein? Ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos ver. É isso aí. Se apertando aqui no Brasileirão, hein? Tá aqui assim, ó. Sabe quando começa a faltar o ar? O Flamengo tá nessa, hein? O Flamengo tem que vencer Botafogo e Palmeiras. Não tem outra conversa. Se quiser continuar na briga. O artista. João, eu já estou achando complicado. Está complicado, realmente, porque o Palmeiras tem hoje 2 vitórias a mais, tem 3 pontos à frente. Então, a vantagem do Palmeiras ela é importante de fato. Mas o Flamengo tem ainda o confronto direto com o Palmeiras em casa e o Flamengo tem um jogo fora contra o Botafogo na sequência. O Flamengo tem que conquistar 6 pontos nesses 2 jogos. E depois, Fortaleza fora de casa. Tem que vencer também. O Flamengo não pode mais se dar ao luxo de perder pontos no Campeonato Brasileiro. Ganhar o máximo de pontos possíveis. Correto? 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, Zupa, no Allianz Parque, Palmeiras atualizando a tabela e se segurando ali na ponta na primeira colocação e um domínio amplo dentro desse jogo de hoje. Um massacre. Palmeiras massacrou o Juventude. O Juventude não sabia de onde vinha a pancada. O Juventude não se encontrou em campo. Que o Palmeiras era amplo favorito, isso era claro. A questão era qual era o impacto que os desfalques teriam. 10 desfalques no total, metade do time titular fora. Qual é o impacto que isso teria nesse favoritismo do Palmeiras? E a resposta foi nenhum impacto. O Palmeiras sobrou, atuações individuais destacadas. Andrés jogando de primeiro volante, jogando muito. Felipe Anderson jogando muito. Rafael Veiga jogando muito. O Bruno Rodrigues voltando a marcar depois de mais de 2 anos, né? Tá aí o primeiro gol do Veiga. O Palmeiras até demorou um pouquinho para marcar, já dominava o jogo bastante, mas demorou um pouquinho para marcar. Gol do Veiga que sai depois de uma jogada rebatida e a partir daí o Palmeiras assim, brincou de jogar. Foi uma tremenda atuação do Palmeiras.
Uma vitória que dá um conforto, de fato, faz o Palmeiras estar 3 pontos à frente do Flamengo a uma semana do confronto direto. Tá aí o gol do Bruno Rodrigues, um frangaço do Jandrei, né? Que força que o Jandrei deu para o Bruno Rodrigues. O Jandrei acaba empurrando essa bola para dentro e ela entra, né? Palmeiras construindo no primeiro e no segundo tempo uma vitória muito confortável, né? Foi legal de ver. Você lembra até desse confronto direto que a gente vai ter, né? Tanto o Palmeiras e Flamengo, agora também igualando o número de jogos nessa tabela, né? Aos poucos a gente vai ajustando essa tabela também. E aí a importância de começar, de fato, a abrir uma gordura, né? Até porque no meio de semana o Palmeiras recebe o Bragantino, mas um jogo em casa, e o Flamengo tem o Botafogo fora. Então, assim, a rodada de meio de semana do Palmeiras, ela é teoricamente mais acessível que a do Flamengo, e eles se enfrentam no final de semana no Rio de Janeiro, talvez com o Palmeiras com uma boa vantagem, ou uma pequena vantagem, ou algum tipo de vantagem, né? Então é uma semana que pode ser decisiva para o campeonato. E o jogo de hoje deu ao Abel respostas de um elenco que a gente já sabe que é muito forte. 4-1 Palmeiras para cima do Juventude. A gente ouve personagens desta partida na noite de hoje. Porque a Mancha Verde, quando está do nosso lado, nós somos da mesma. Sente-se a pele de galinha como ainda foi hoje. Porque eles conseguem puxar todos o que estão aqui dentro, como foi hoje. Eles sabiam que nós precisávamos de ganhar com os 11, com todas as ausências, mas também com a força da nossa torcida, que foi hoje o que nós sentimos aqui. E ninguém sentiu falta de ausências. Vimos o Palmeiras, vimos o Todos Somos Um. Vimos o jogo quem jogar, seja contra quem for, vamos jogar para ganhar. Foi o que nós vimos hoje aqui. E é isso que eu espero da nossa torcida. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Atenção, que agora vão começar a dizer que o Palmeiras... Lembram-se o que é que nos disseram sobre cada um de nós a seguir ao Corinthians? Lembram-se ou estão esquecidos? Ou esqueceram-se? Então o caminho é exatamente o mesmo. Vamos continuar a fazer a mesma coisa. 24 horas, continuar o nosso trabalho, temos uma equipa nova, estou muito contente com a nossa torcida, estou muito contente com os nossos jogadores, mas o caminho ainda é longo. Então eu estou muito feliz com o carinho de todo mundo. Eles sabem também o que eu passei, né? Então foi muita resiliência, muito trabalho, muito foco. Porque querendo ou não, eu só tenho que agradecer a Deus, amigo, porque eu sei muito bem o que eu passei. É difícil. Poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim, muito difícil para mim, porque eu tava para ir. Infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais um mês parado. Então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de tudo. Olha aí, ó, a linha do tempo de Bruno Rodrigues, a gente viu aí a entrevista emocionada. 19/12/23 foi anunciado pelo Palmeiras. Aí, em janeiro de 24, a estreia oficial contra o Novo Horizontino. Ainda em janeiro de 24, sofreu lesão no joelho direito contra a Inter de Limeira, segundo jogo pelo time. Aí, em maio de 24, sofre lesão no joelho esquerdo em treino. Depois, em setembro de 25, volta a jogar depois de 1 ano e 233 dias, 14 minutos contra o Inter. E aí, no dia 1/10/25, segundo jogo desde o retorno, mais 16 minutos contra o Vasco. E no jogo de hoje, primeiro gol pelo clube e 68 minutos em campo. Por isso, essa emoção toda do Bruno também ao marcar gol, voltar a jogar mais tempo, enfim, justificado, né? Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui com a gente também, direto lá do Allianz, para trazer mais informações dessa vitória do Palmeiras. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O clima no Allianz Parque era o melhor possível. Os torcedores apoiaram o jogo todo, principalmente a questão do Bruno Rodrigues. Foi bastante emocionante quando ele fez o gol. Todos os jogadores foram abraçá-lo. Ele também beijou os joelhos.
estava bastante emocionado porque ele não fazia um gol há praticamente 1 ano e 11 meses, quando ele jogava ainda pelo Cruzeiro. Você falou a respeito também de todo o calvário que ele passou, 2 cirurgias no joelho. Na zona mista ele estava bastante emocionado. Os torcedores também gostaram muito da questão do Veiga. Ele foi muito aplaudido durante o jogo todo. O Palmeiras conseguiu uma vitória tranquila. O Bruno Fux também falou a respeito na zona mista sobre a possível permanência dele no Palmeiras. Reiterou que é o desejo dele permanecer aqui no Verdão. O próprio Abel Ferreira também quer que ele fique. Então é uma questão de negociações, justamente para quem sabe nas próximas semanas já ser anunciada a permanência do jogador, que vem sendo bastante importante aqui no Verdão. Palmeiras que hoje teve 40 mil pessoas no Allianz Parque, um público muito bom, uma renda de mais de 3 milhões. E agora o Palmeiras tem uma vantagem muito boa no Campeonato Brasileiro. Agora, além de questão de liderar, ele lidera com uma certa folga, já que tem vitórias a mais do que o Flamengo. A gente vê também a questão da defesa do Palmeiras, que praticamente não sofreu durante o jogo todo. O Everton teve praticamente um chute só a gol, que foi justamente o que ele levou do Rodrigo San. Foi a única finalização certa do Juventude. Então o Palmeiras, mesmo com 10 desfalques, incluindo o Gustavo Gomes, a dupla de ataque, Flaco Lopes também, o Vitor Roque, conseguiu fazer uma partida muito segura, saiu com a liderança e o principal objetivo, que era abrir uma certa distância em relação ao Flamengo. Agora volta a jogar contra o Bragantino e aí pode, quem sabe, até mesmo abrir uma distância ainda maior para o segundo colocado, Glaucia. Boa, Vlad, obrigada pelas informações, amigo. Bom término de trabalho aí, acompanhando também, trazendo, a gente viu aí as entrevistas nesse pós-jogo de Palmeiras 4, Juventude 1. Só pra gente não perder o gancho, né, Zupa? A história do Bruno Rodrigues também, a emoção dele ali nesse retorno que está sendo aos poucos, a gente viu, né, ganhando minutagem, mas hoje já faz gol diante da torcida. Foi muito comemorado por todo mundo, né? O quanto isso é importante também para um jogador que fica quase 2 anos aí parado, lesão nos 2 joelhos. Que história, né? O que ele passou, nós aqui do nosso lado, nós não somos capazes de mensurar. Mas os jogadores são, e eu me lembro que no jogo em que ele voltou, né, quando ele entra no segundo tempo, nesse mesmo Allianz, acho que foi contra o Fortaleza, como ele é abraçado pelos jogadores, como os jogadores se emocionam com a volta dele, porque os jogadores do Palmeiras sabem exatamente o que ele passou, sabem porque são colegas e passam pelo mesmo tipo de lesão, e sabem porque acompanharam, né? Então esse gol marcado pelo Bruno Rodrigues, o momento em que ele, depois do gol, ajoelha e dá um beijo no joelho que se lesionou, o último joelho que se lesionou, é muito tocante. E ele foi um cara importante para suprir a ausência de atacantes mais agudos, né? Porque sem a dupla, sem o Flaco, sem o Vitor Roque, o Abel não tem jogadores para compor com o mesmo perfil. Então ele foi de Bruno Rodrigues como um dos homens de frente e o Veiga flutuando com o Maurício, mas mais o Veiga sendo o outro, os dois jogadores por dentro mais agudos. E o Veiga é o meia. E então o Bruno Rodrigues era o atacante dentro de um modelo que privilegia jogadores com esse perfil. E ele conseguiu se sair bem, ajudando em algumas jogadas, participando de algumas construções e marcando o seu gol, como eu disse, com uma tremenda contribuição do Jandrei, um frangaço do Jandrei, mas um dos momentos marcantes dessa vitória tão impactante do Palmeiras por vários motivos, e a história particular do Bruno Rodrigues é certamente um dos capítulos dessa vitória do líder em pontuação do Campeonato Brasileiro. Interessante ver também como... Pessoal, como a Leila falou, né, os terraflamistas estão preocupados, né, com a tabela agora, mas o futebol é isso, pessoal. Sempre falei, eu tinha outro canal, né, que sempre falei, rapaz, não tem nada perdido, tem que acreditar. É que o torcedor, quando o time perde, ele fica zangado e, cara, eu acho que a pessoa, se o lutador de MMA, né, lutador de boxe, quando perdesse uma luta, desistisse de tudo, não pode desistir, pessoal. Não pode, não é uma derrota que vai fazer a gente desistir dos nossos objetivos. E o Palmeiras sempre continuou. É aí que entra o Abel, né? Como o Abel falou, ele relembrou quando ele perdeu pro Corinthians ali, né, na Copa do Brasil, que as perguntas foram muito, assim, relacionadas ao trabalho dele, e aí ele ficou zangado, porque se o cara se domasse, por exemplo, você se domasse no seu trabalho, aí chega uma pessoa, um colega seu de trabalho, você tá uma pessoa crítica, pô, seu trabalho tá mal feito, como tá isso aí, esse carro que você pintou aí, ou essa parede que você fez, tá toda torta, e a pessoa não tem conhecimento nenhum do que você fez, não sabe por que teve que ter aquele ângulo ali, porque aquela pintura teve que ficar um pouco ali mais detalhada, você ainda não tinha terminado aquele serviço, você ainda ia dar o verniz ali. Tá entendendo, pessoal? Então, às vezes, é isso que acontece, pô. Às vezes a Abel tava no início de trabalho e aquela pergunta naquele momento, tipo, tava tirando a credibilidade do trabalho dele. E ontem ele alertou sobre isso. Lembra, logo no começo da coletiva dele, tá aqui no canal, assistam aí.
o vídeo de ontem, né? Ele fala assim, vocês lembram quando vocês cobraram quando eu perdi pro Corinthians? Entendeu? E aí agora a gente tá vendo aí, né, o resultado do trabalho do Palmeiras, porque ontem não foi o time titular, pessoal. 10 desfalques. Olha o chocolate. Ah, mas foi Juventude, pessoal. Juventude, que o Flamengo ganhou pro Juventude, acho que foi 1-0, foi 2-0. Tudo bem lá que foi na frente do Jacone, né? Mas não existe time fraco no Campeonato Brasileiro. O Sport atrapalhou o Cruzeiro no Mineirão. É que vocês me dizem. O Lanterninha. Não tem essa, não tem jogo fácil, véio. Não tem mais jogo fácil. Quem tá no rebaixamento quer sair e quem tá na liderança quer se manter. Jogo entre Palmeiras e Santos tem que ser o mais cuidadoso de todos, o próximo jogo a menos do Palmeiras. Por quê? Porque o Santos tá ali no rebaixamento, eles querem sair daquela situação. Então, tem que manter o foco. Esse foco de ontem aí tem que ser mantido pro resto do campeonato. Se manter, meu amigo, ninguém segura o Palmeiras não, que tá muito focado, tá muito embalado. Beleza, pessoal? A gente viu aí também a mídia paulista, né? O Frazoeiro falando que o Flamengo deu mole. E deu mesmo, deu mole. O Palmeiras passou o carro. Agora vai ser difícil segurar, viu, velho? Porque o Palmeiras, quando embala, meu amigo, já era. E outra coisa, o Abel entrou na mente dos jogadores. Os jogadores estão fazendo o que o Abel quer. E agora vai ficar difícil, porque incorporou. É um mindset muito forte do Palmeiras. Contra todos e todos. Beleza, pessoal? Avante palestra, tamo junto aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões nos comentários. Beleza?